A mente agradece. Então a minha irmã falou assim, olha, Val, eu não vou mais poder ficar na Márcia. E a Márcia tá precisando de uma pessoa. Ok, então eu volto com a Márcia, né? E acho que foi uma das melhores decisões. Ele é um casal que nunca, por ser brasileiro, eles eram brasileiros, mas eles nunca moraram no Brasil. E vinha 2 vezes no ano no Brasil. E Você trabalhava com ela quando ela estava no Brasil? Sim, eu trabalhava assim, eles vinham sempre 2 vezes no ano, né? Então, quando eles começaram a ir para fora, ainda estava com a minha irmã. Entendi. Quando eles começaram a viver juntos, eles foram morar fora. Eu já estava com a minha irmã ainda. Então, nessa época, a minha irmã ia 2 vezes na semana. Então, eu ia 2 vezes na semana limpar o apartamento. Entendi. Né? Ia lá limpar o apartamento, ficava fazia. E a Márcia sempre foi uma pessoa que ela falava assim: olha, você pode trazer sua filha quando tiver férias da escola. Você pode trazer sua filha no trabalho, não tem problema, pode trazer. Então, a Márcia sempre foi muito assim com a minha filha. A Márcia, ela antes dela separar do outro marido dela, ela foi, não sei onde, mas ela fez uma compra para mim de enxoval de bebê, ela me deu carrinho de bebê, sabe? Ela chegou aí na minha casa visitar minha filha, né? Eu lembro que nessa época o ex-marido da Márcia também, quando a Márcia se separou dele, acho que a minha filha estava para nascer, se eu não me engano. Então, quando você estava grávida, você ainda trabalhava com ele? Sim, sim. E no hospital, quando ele foi me buscar, porque a minha mãe falava assim, a gente não tinha carro nessa época, a minha mãe precisa de um carro para ir buscar a Val. E ele falou assim, pode deixar aqui, eu busco. E quando ele chegou no hospital, foi uma coisa estranha, assim, porque ele queria registrar minha filha no nome dele. Ele falava assim, vamos lá no hospital mesmo, tem um cartório para fazer o registro. Sim. E ele falou, vamos lá no registrar a menina. Aí eu falei assim, não, eu tenho ainda que falar com o pai dela, porque mesmo, né, não estando junto com ele, ele vai registrar minha filha. Porque eu falei para ele assim, olha, eu tô grávida. Nunca abre a boca para dizer que o filho não é teu. Aí eu disse, mas a única coisa que eu quero de você é que você registre isso, só isso. Depois vocês podem sumir, né? Também não sei porque eu fiz isso também. Então, ele queria registrar minha filha no nome dele. Eu falei assim, não, é minha mãe. Não, deixa ele registrar. Ele tem uma situação financeira boa, pode dar uma vida melhor. Eu falei, não, mãe, eu não quero. Ela tem o pai dela vai registrar ela, né? Não quero. E eu não sei se ele ficou chateado comigo por eu não ter deixado ele registrar a menina, né? Eu não sei. E aí, 15 dias depois, eu entrei em contato com o pai dela e o pai dela foi registrar ela. Foi o primeiro contato que o pai dela viu ela. Viu ela naquele dia. 15 dias. Sumiu. 2 meses, 3 meses. Depois, acho que depois de 2 meses, ele apareceu com, acho que uns amigos para ver a filha, depois ele sumiu de novo, depois ele apareceu com a mãe dele. Mas pelo menos financeiramente ele era presente para te ajudar nas despesas? Nunca foi. Você chegou a pensar em pedir pensão? Eu cheguei a conversar com ele eu cheguei a conversar. Entrar num acordo, né, informal. Entrar num acordo, porque eu não queria colocar ele na justiça, eu não queria a pensão. Apesar da Márcia sempre querer que eu colocasse ele na justiça. Até ela falava, é um direito, né? É um direito da sua filha, é um direito da sua filha. Eu falei, não, eu não quero. Se ele não vem pelo amor que ele tem pela minha filha, eu não quero que ele venha pelo dinheiro. O que eu queria dele era o amor para minha filha. Amor. Porque assim, Porque você dava conta, tipo, de cuidar, de dar o melhor para ela, né? Eu te entendo, sim. Eu queria aquela participação dele na parte do carinho, do amor, olha, pegar ela, fim de semana, levar na casa dele, com a família dele, sabe? Tanto que eu chamei o irmão dele para ser padrinho da minha filha, para ver se conseguia enturmar ela mais com a família dele, para ela ter o contato de paternidade também ali, com os avós, com os parentes. Foi inútil. E nisso que eu trabalhando com a Márcia... Você fez sua parte, Val. Ela falou assim para mim, Val, eu e o Murilo, a gente decidimos estabelecer residência fixa em São Paulo. Aí eu falei assim, tá. Aí ela disse assim, a gente queria saber se você quer trabalhar com a gente o período integral. Aí eu falei assim, eu vou pensar, né? Eu vou pensar. E eu lembro que eu fui para casa, isso era uma sexta-feira. Para que as pessoas entendam, período integral seria horário comercial ou período integral venha morar em casa e você ficaria trabalhando? Horário comercial, das de 8... De 8 às 6. De 8 a 8, né, que seria... ok. Né? Pra mim só ficar com ela, eu não ia ficar rodando, saindo da casa dela, correndo pra clínica, essas coisas, né? E eu ia estar todo dia no meu trabalho. Aí eu falava, eu não quero trabalhar de doméstica, ficar presa assim, ó.
Aí eu falei, quer saber? Eu vou oferecer um salário bem alto, porque aí ela não vai aceitar e eu não me saio uma boa. E não fica mal. Tipo, tem ali pelo menos um motivo para não sair E eu não mal. tive coragem de falar assim pessoalmente para ela, né? Não tive coragem de falar pessoalmente para ela, mandei por mensagem. Eu falei, olha, eu só aceito trabalhar na sua casa se você me pagar o dobro do que eu ganho na clínica e não trabalhar o sábado. Uhum. Eu acho que eu lembro, foi mais ou menos assim. Mandei por mensagem. E aí ela mandou instantaneamente, assim, ela mandou a mensagem assim: eu já conversei com o meu marido e a gente triplica esse valor. E você vem trabalhar com a gente, você não precisa trabalhar o sábado. Eu fui, conversei com eles pessoalmente e eles falaram assim: não, a gente, né, a Márcia estava grávida, a gente quer uma pessoa aqui e tudo bem. Aí eu, então tudo bem. Eu falei para ela assim: olha, só que eu preciso de uma semana. Porque assim, eu trabalhava com esse meu patrão na clínica, com o Marco Aurélio, durante 4 anos também, e ele era uma pessoa maravilhosa, e eu não queria deixar ele na mão. Falei, olha, Márcia, eu quero uma semana para eu treinar uma pessoa para o Marco Aurélio, porque a responsabilidade que eu tinha na clínica era muito grande. Eu tinha a chave da clínica. Eu entrava lá, não tinha mais ninguém. Eu saía de lá, Era não tinha ninguém. mesmo, Eu não iria sim. colocar qualquer pessoa. Então, eu treinei uma pessoa, coloquei na clínica, e o Marco Aurélio falou assim para mim, Val, você tem certeza que você quer sair? Aí eu falei, eu tenho. Aí ele disse assim, você pode se arrepender. E eu falei assim, olha, Marco Aurélio, eu só me arrependo daquilo que eu não faço. Não vou me arrepender. Aí ele disse assim, tudo bem, então tá bom. Se, sei lá, não der certo e você quiser Esse voltar, foi o pode falar argumento comigo. para ele tentar te Sim, convencer, sim. né? Se não der certo e você quiser Sim. voltar, você pode falar comigo. Eu falei, tudo bem. E eu fui. E mais uma das outras escolhas que eu tinha dito lá atrás, que foi uma das melhores escolhas, essa foi uma das minhas melhores escolhas mesmo. Dali, quando E eu fui trabalhar com Val, a para que a Márcia, gente dê nome aos bois, como se diz, para que a gente também consiga imaginar ali tudo isso, a casa da Márcia era muito grande, era difícil a limpeza. não. Era um apartamento novo ali na Vila Olímpia, né? Então, assim, poucos móveis, porque eles não tinham muita coisa. Como eles moravam fora, não tinha muita coisa. Então, assim, era um Uhum. apartamento novo. Era 3 quartos, mas, assim, eles não moravam na casa, né? Sim, Então, porque eu era pergunto não isso porque tem... às vezes ali a pessoa que nos ouve imagina assim, triplicou o valor, porque às vezes é uma casa de 4 andares, de três, Não. sabe? Mas que É um bom, fato Val. deles terem Foi uma pessoa, porque eles consideração são por o tipo, você, não é o tipo de pela pessoa sua. que tem que ter a confiança. Então, como eu já fui Sim, uma pessoa de confiança, nunca pus ninguém estranho na casa deles e eles, né, optaram por isso. É uma pessoa de confiança, a gente paga um pouquinho a mais, mas ela é de confiança, entende? sim, com certeza. E quando eu comecei a trabalhar com a Márcia ainda, ela ainda estava fora. Então, ela vinha 2 vezes no ano e eu fiquei no apartamento sozinha ainda, né? Eu fiquei um tempo no apartamento sozinha ainda, até ela resolver que ia morar no apartamento. Então, quando ela resolveu que ia morar no apartamento, era porque ela estava grávida da menina. Então, Ah, quando ela ganhou a neném, ela ficou morando no Brasil, acho que durante quase um ano, se eu não me engano. E depois ela resolveu morar em Singapura, Singapura. voltar para Singapura. Voltar, ela já morava lá. Sim, sim. Era E trabalho que ela era opcional para ela? não, eles tinham trabalho para lá para fora. Ok. Então, eles tinham trabalho lá para fora. Tanto que, né, o meu patrão tinha que estar sempre viajando para lá, e a Márcia ia ficar só com a menina. Então, eles optaram morar em Singapura. E Entendi. nessa época, eu lembro que quando a Márcia foi para Singapura, ela falou assim, olha, Val, eu só não vou te levar porque é muito difícil essa documentação lá fora, com Singapura, e também tinha mel, que é a minha filha, né, tinha esse negócio da mel, a gente tinha que ter documentação para mel, essas coisas, mas você continua aqui com a gente. Eu fiquei no apartamento ainda cuidando do apartamento. Uhum. Depois eles resolveram ir para uma casa, né, compraram uma casa ali no Morumbi, fomos para o Morumbi, ficamos lá no Morumbi, tanto que eu fiz toda a mudança da casa, porque eles estavam fora, né? Eu e mais uma menina lá, a gente fez toda a mudança da casa. Quando eles voltaram, né? A casa já estava pronta. Aí resolveram que ia morar no Brasil de novo. Acho que já tinha, não sei quantos anos já estava junto a gente, né? Já tinha muito tempo, não sei se eu tinha uns 5, 6 anos, ou 7 anos, não lembro, com ela. Ela falou assim, eu lembro como hoje, ela falou, Val, a gente vai para Disney e a gente queria te levar. Com a Mel. Aí eu falei assim, eu na Disney? Não. E a Mel? Você e a É? Mel?
Aí eu, não acredito. Ai, que Sério? bom. E ela disse assim, sim. Aí eu lembrei daquelas palavras do que eu tinha dito pro Marco Aurélio, que eu não ia me arrepender. Eu me lembrei Sim. naquela hora Nossa, daquilo. eu tô me arrepiando. Aí eu falei, ai, eu quero ir, eu quero ir. Ela disse assim, então tá, a gente vai fazer toda a documentação para vocês irem, Ai, né? que Passaporte, bom. essas coisas. Ai, nossa, eu me ajoelhei, eu agradeci a Deus, né? Eu falei, nossa, nem acredito. E nem acreditava que eu ia para Disney, tipo, um Sim, sonho. Sair lá do Pernambuco para fazer sim. toda essa trajetória e chegar onde eu cheguei. Eu falei, não E acredito poder nisso. Tipo, proporcionar isso para sua filha. sim, sim, E foi. assim, não é nem por bens materiais, não é por ser a Disney apenas, é por. Nossa, olha isso! Que Pois é, anjos na sua vida, sabe? foi. Aquilo que Eles você é, não teve de material na infância, mas você teve uma boa infância sim. feliz, a sua filha teve, Sim, sim. né? E a gente foi para Disney, ficamos 12 dias na Disney. Nossa, E eu prometi ali naquele dia que quando a minha filha tivesse 15 anos, eu ia voltar na Disney com ela, né? ah, legal. E aí, passou esse tempo, quando foi no outro ano, fui convidada para um cruzeiro. Aí eu falei, tipo, não acredito, né? Ô, Tipo, Val, fui eu convidada para um não cruzeiro. paro de Aí arrepiar. ficamos 9 dias no cruzeiro também. Fizemos Argentina, Uruguai, Ponta del Oeste, esses lugares assim. Ficamos 9 dias no cruzeiro e foi, tipo, maravilhoso. Então, quando foi depois de um tempo, nessa época, eu estava morando numa comunidade e estava muito ruim para mim, porque a gente chegava na porta de casa, era pessoas usando droga ali na porta, e a gente não podia reclamar, né? Então, Porque era o que a tinha, Márcia, no caso. sim, sim, Não a era por Márcia, escolha, era por necessidade. sim, sim, não tinha Ok, outra opção. E nessa sim. época a gente não pagava aluguel, porque minha irmã comprou uma casinha lá e a gente morava com a minha irmã. Então, a Márcia, ela me ofereceu um dinheiro para comprar uma casa. Então, assim, ela falou assim, olha, a gente empresta um dinheiro, né? Procura a casa, mas procura uma casa que tem espaço para Mel, que a Mel tem espaço para brincar, que a Mel tem espaço para se locomover, que a gente quer que a Uhum. Mel tenha esse espaço. Então, assim, depois que a Mel nasceu, a minha vida transformou, assim. Então, ela conseguimos uma casa muito boa. E aí, a casa que a gente comprou é na mesma rua que a minha mãe sempre. Minha mãe, quando chegou em São Paulo, falava assim: se eu tivesse de comprar uma casa e morar, seria nessa casa aqui. Eu falava, por que, mãe? Ela, porque eu acho essa casa muito bonita. E a minha mãe mora na casa que ela queria. E eu sempre falava assim, quando eu tiver dinheiro, mãe, eu vou dar uma casa grande para a senhora ter os seus filhos, tudo aqui com a senhora. E aconteceu isso, E aí, né? quando eles te fizeram a proposta, a casa bonita da sua mãe Sim, se tornou sim. realidade. Não é minha, né? A casa é deles, porque acabou Sim. que nessa parte eles comprou a casa, mas assim, a gente nunca sentou para eu ir pagando essa casa. Então, uma casa tá no nome deles, tem um contrato de comodado, mas tá lá. Uhum. Minha mãe tá lá naquela casa, o meu filho tá lá naquela casa, Ô, Val, você sabe? tá entendendo? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. A Márcia e o Murilo foram pessoas que te ajudaram a agradecer a sua mãe por tudo que ela fez por Sim, você, sim, sim, cuidando do seu filho. sim, Ela perdeu o emprego, sim. Eu nunca paguei para minha mãe para te nada. ajudar e você recompensou ela com uma casa. Sim. Uma Que casa muito bom. grande, é uma casa com 3 quartos, 2 salas, garagem, cozinha, tem área de serviço embaixo ou em cima, assim, é uma casa Para muito quem grande morava mesmo. onde não tinha TV. Sim. Nossa, que realização maravilhosa na Nossa, vida de eu, vocês. eu, eu dei um salto assim na minha vida, assim, e da minha mãe. E nisso continuo trabalhando com a Márcia. Ok. A Márcia resolveu ir morar fora de novo, né? A Márcia foi morar fora e eu fiquei na casa. Então, assim, eu ia na casa, eu acho que eu fiquei 3, não lembro se foi 2, acho que 2 anos, 2 anos na casa sem ele estar morando lá e eles moravam fora. Eles ficaram os 2 anos sem ir ao Brasil. Não, eles vinham, 2 vezes no ano eles vinham no Brasil. Ah, ok, desses 2 anos. Só 2 vezes no ano. Eles ficaram esses 2 anos, quando eles voltaram em 2 anos, falaram assim: olha, a gente resolveu estabelecer residência fixa em Portugal. Nem precisei perguntar, Não, o que te trouxe a Portugal. sim. E ela perguntou assim: e a gente gostaria que você fosse morar em Portugal com a gente. Aí eu falei para ela assim: olha, Márcia, eu só vou se a minha filha for. Aí ela disse assim: não, Val, a gente quer que você Ai, e a Val, e Mel você falar vá para para mim que a sua Portugal. história não era interessante.
Não, E ela falou, sério. a gente quer que você vá com a Mel, porque a gente quer pôr a Mel para estudar lá. Aí eu falei assim, quando é que a gente vai? Márcia, se a minha filha Isso vai, foi já que está ano, Val? decidido. Foi que ano? Isso foi em 2017. Ok. 2017. Então você já mora aqui há 5 5, anos. sim. Agora em agosto faz 6. E aí ela pegou e falou assim, não, a gente vai levar, né, a Mel, que a gente quer pôr a Mel para estudar lá. E eu disse assim, ela disse assim, só que a Mel tem que entrar no inglês, a Mel tem que fazer o inglês para a Mel poder fazer uma prova para ela entrar nessa escola, para ver se ela consegue entrar nessa escola. E que a Mel, porque as escolas de Portugal é inglês, ela disse assim, não, porque a Mel vai estudar na mesma escola que a nossa filha está estudando. Aí eu falei assim, não, Márcia, mas não precisa, a Mel pode ir numa escola pública, eu tenho certeza que a escola pública lá deve ser melhor do que a daqui. Ela disse assim, não, a gente já viu que a Mel vai estudar na mesma escola que as meninas. Aí eu falei, tudo bem. A Mel entrou no inglês lá, fez o inglês e ela mandou uma A prova. Mel já tinha quantos anos em 2017? A Mel ia fazer 11. A Mel, essa idade foi ótima, né? Mel entrou nessa escola de inglês, conseguiu fazer essa prova online dessa outra escola daqui de Portugal, né? Conseguiu fazer a prova, acertou bastante coisas e eles aprovaram a Mel. Então ela falou, Ai, que essa bom. parte já Ela está estudou por resolvida, quanto né? tempo para essa prova? A Mel fazia inglês só 2 vezes na semana. Aquele inglês básico do Brasil que ela ia num dia, no outro ela já esquecia o que tinha acontecido. Eu ia falar, como que você vai fazer essa prova? Né? E ela falou, não sei, eu não sei, mas eu vou fazer. E ela conseguiu, pelo básico ali, ela conseguiu entrar na escola. E a Mel Ela é foi para... esforçada, porque às vezes ela Sim. ficava ali apreensiva, né, se fosse dar certo tudo isso. Mas que bom que deu certo. Enquanto a Márcia estava arrumando toda essa parte da, da mudança, lá, aqui em Portugal, já estava na reforma da casa tudo. Ela chegou para mim com um vídeo e falou, olha a casa que você vai morar. Aí mostrou uma casa de 3 cômodos, 2 cômodos, né? Tipo assim, 3 cômodos, que era quarto, sala e cozinha, era 2 quartos, sala e cozinha, um anexo, né, na casa dela, assim. Muito bonita, É o reformou toda aquela famoso casa. T2 daqui. Sim, reformou toda Para aquela quem não casa pra sabe, gente. T2 é quando uma casa tem 2 quartos. Então, ela reformou toda aquela casa pra gente, porque ela disse assim: não é justo que você vá para morar dentro da nossa casa, como uma interna, sendo que você sempre teve a sua casa, o seu trabalho de ir e voltar, então não é justo com você. A gente não acha justo pegar você e a Mel e colocar num quarto. Né? Uhum. Então você vai ter a sua casa, a Mel vai ter o quartinho dela. Ela fez assim: ela montou um quarto de princesa para Mel, mesmo, sabe? A casa tinha todas as estruturas, porque o pensamento dela sempre o bem-estar meu e da Mel, sempre o bem-estar meu e da Mel. Então ela fez aquele quarto de princesa que eu olhava assim e falava, não acredito que a A minha filha Márcia é fez o uma quarto segunda dela. mãe para vocês, né, Sim, Val? sim. Gostaram dessa história? E se eu te contar que tem aqui embaixo, ó, o link na descrição do episódio completo dessa história imperdível. E lá nesse episódio, olha, não vou dar spoiler. Vai lá e confere. Só te digo isso. Um beijo. A mente agradece.